precisar dessas informações para responder à atividade proposta, certo? Então, vamos lá continuar com a explicação do tempo histórico e do tempo geológico, certo? Nós vimos que o tempo histórico é o tempo da humanidade, o tempo em que nós vivemos, e o tempo geológico ele é um tempo mais longo, certo? Por exemplo, a Terra, calcula-se que ela tem em cerca 4,6 bilhões de anos. É muito tempo, como eu já havia falado para vocês. E esse tempo geológico, ou seja, o tempo do planeta Terra, ele é calculado em milhões de anos, bilhões de anos. É calculado em milhões, bilhões. Esse tempo geológico, ele é um tempo que já existia muito antes dos seres humanos habitarem a Terra. E então, dessa pequena comparação, a gente pode dizer que o tempo histórico, ele é um tempo mais curto e o tempo geológico, ele é um tempo mais longo. O tempo histórico, ele é um tempo longo, certo? Mas ele é um tempo nosso, um tempo da humanidade. Já o tempo geológico, ele é um tempo muito, muito, muito longo e ele é o tempo do planeta Terra, da geologia do nosso planeta, da formação do nosso planeta, da transformação do nosso planeta. Portanto, mais longo. E por que compreender a diferença entre o tempo histórico e o tempo geológico? Porque essa compreensão, gente, possibilita compreender determinados estudos ligados à geologia do nosso planeta, como, por exemplo, o deslocamento das placas tectônicas, os movimentos tectônicos do nosso planeta, as formações rochosas do nosso planeta. Todos esses aspectos relacionados à geologia, à geomorfologia do nosso planeta, eles são calculados pelo tempo geológico, ou seja, no tempo do planeta Terra, certo? Então, nós temos aí esses dois tempos, certo, comparados. E o que é que a gente pode associar a partir disso? O tempo que nós contamos em dias, anos, horas, meses, certo, séculos, é o tempo da humanidade, certo, o tempo em que nós vivemos. Certo? O tempo geológico, ele é o tempo do nosso planeta Terra, das transformações do planeta Terra e que nós, os seres humanos, não conseguimos acompanhar esse processo de transformação, certo? Por exemplo, nós conseguimos acompanhar o processo de transformação das eras do nosso planeta, da era glacial, o período em que os dinossauros foram extintos? Não, até porque nessa época nós nem vivíamos, certo? Mas hoje eu consigo acompanhar as transformações que acontecem em uma rocha, certo? Na danificação de uma rocha, por exemplo, uma rocha que está próxima ao mar, que a água do mar vem, bate ali nela, leva os sedimentos e vai modificando, dando um formato diferente, transformando essa rocha? Não, certo? Porque esse processo de transformação, ele demora muitos e muitos e muitos anos, que nós, a humanidade, não consegue acompanhar esse processo de transformação. As nossas futuras gerações, talvez elas possam acompanhar um pedacinho desse processo. Nós não conseguimos, certo? O nosso período de vida, ele, digamos assim, nas melhores posições, a expectativa de vida do brasileiro é de 87 anos, alguns, a grande maioria vive um pouco mais, certo? Uma maioria, na verdade, vive um pouco mais. Só que acontece que essas transformações que acontecem no nosso planeta Terra, elas levam mais que 100 anos. Por isso que existe a diferença entre o tempo geológico e o tempo histórico. Tem até uma canção que ela fala o seguinte: posso ouvir o tempo passar, posso ver o tempo passar, ouvir o tempo passar, assistir a onda bater, mas o estrago que faz, a vida é curta para ver, certo? Ele fala de um desses momentos em que a onda vem, ela bate, só que a nossa vida ela é curta para ver essa transformação que vai acontecer naquela rocha, o que vai acontecer no nosso planeta, certo? Então essa é a diferença entre o tempo histórico e o tempo geológico. Então, por isso que eu voltei para explicar esse conteúdo para vocês, porque ele é essencial para a nossa atividade. E a atividade que vocês vão fazer, que vai estar lá no Portal da Moderna, mas que eu também vou falar aqui para vocês, certo? É a atividade da página 89 do livro de vocês. São apenas duas questões. Como são duas questões, eu quero perguntas e respostas, certo? São duas questões simples e elas envolvem justamente o tempo histórico e o tempo geológico. A primeira questão quer saber o seguinte: diferencie tempo geológico do tempo social. Lembrando que o tempo histórico ele também
pode receber o nome de tempo social. Por quê? Porque é o tempo em que as sociedades vivem. Então, o tempo histórico é o mesmo tempo social e vocês vão precisar diferenciar um do outro nessa questão. A segunda questão, ela diz o seguinte, quer saber o seguinte, como é utilizado ou como é definido o tempo geológico? Vocês vão dar a definição, que é o tempo geológico. E quais são os métodos utilizados nas datações, certo? Como é que é feita a datação desse tempo geológico? Se o tempo histórico ele é contado em dias, meses, anos e séculos, como é que é contado o tempo geológico, certo? Essas informações vocês encontram também no livro de vocês, mas que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre elas, certo? Vamos lá, gente. Primeiro, datação, não é? O que é essa datação do tempo geológico? A datação é uma técnica por meio da qual se calcula a idade de objetos e as formações geológicas. O nosso tempo, o tempo geológico, na verdade, ele é, como é que eu posso dizer, estabelecido através do cálculo científico da idade das rochas, ampliando o conhecimento acerca da história da geologia do nosso planeta, certo? Então, ele é medido dessa forma. E essa datação, ela vai delimitar quais são as rochas mais antigas e quais são as rochas mais recentes. Elas também vão delimitar, gente, a questão do processo de formação de cada rocha. Ela é uma rocha de origem sedimentar, ela é uma rocha de origem vulcânica, e para aí ter a base do cálculo da idade dessa rocha. Nesse método também é utilizado o isótopo, certo? Para a desintegração das rochas, para poder conseguir fazer esse estudo. E também é utilizado o carbono 14 para ter ali, certo? A marca de carbono das rochas para saber o período mais ou menos em que cada uma se formou, para ter aí uma noção de tempo da transformação, da formação e de todo esse processo do nosso planeta Terra. Vocês com certeza já viram ou ainda vão ver sobre isótopos na disciplina de física, certo? Mas nós temos também um pouquinho aqui no estudo das rochas na geografia. Então, a nossa aula é isso, certo? Espero a devolutiva das atividades de vocês lá no portal e nós teremos correções também, ok? Então, por hoje é só e tchau, tchau.